Que Deus abençoe todos. Ete nzambe apambola banso. Hoje é quinta-feira. Lelo ezali mokolo na minei. E estamos a continuar sobre o nosso tema. Pe tozali kokoba na mutualité na biso. Provas, tentações e maldições. Mimekano masenginya pe bilakeli mabe. Provas, tentações e maldições. Mimekano masenginya pe bilakeli mabe. 3 palavras. Maloba masato. Que parecem semelhantes, mas não são. Oyo emonanaka penza lokola ezali ya kokokana nzoka ekokana te. As denominações têm dificuldade de separar isso. Bato na mangomba bazalaka na nkokoso ya ko kabola nyoso misato. Razão por qual o povo de Deus também, em geral, tem dificuldade de separar o significado de tentação, prova e maldição. Yango wana pe libota na nzambe na mobimba ekutami na nkokoso ya koyeba kokabola nini yango mimekano, nini yango masenginya, nini yango bilakeli mabe. Na denominação, provas parece uma má coisa. Na mangomba mimekano emonanaka lokola eloko ya mabe penza. Mas na mensagem o profeta diz é ouro para nós, é ouro. Nzoka mimekano yango pona biso mosakoli oto yambi alobi ete mimekano pona biso bato na sango ezali wolo. E a Bíblia está a dizer é alegria quando você está a passar nas provas. Pe Biblia elobi ete zala moto na esengo na tango ozali kolekela na mimekano. E na natureza também, na nzoto yo boye penza, feliz é esse aluno que está a passar provas na escola. Ezali esengo na mwana kelasi oyo azali koleka liboso ya mimekano na kelasi. É pena esse filho, essa criança, esse jovem que os outros estão a passar provas, ele não está a passar. Mas você não está a passar para aqui, os outros, não estudei, é pena para ele. De ezalaka mawa pona mwana oyo tope elenge oyo a zokoleka na mimekano te na etelo. Soki otunie yo ozali koleka na mimekano te na etelo pona ni ote na tangi te ane oyo po na kokite mawa pona ye. Os outros a estudar aí, Massara, temos prova, ele está a jogar bola. Mas você, ele já fugiu da escola. Nzoka baninga esengo penza na kolekaka na mimekano so basisi bazongi na ndako na esengo kastango bakotuna oyo oketelo te okekela site pona nini ngai na longwa kutu nazobeta bale na ngai. Pena para essa criança que não tem futuro. Mawa pona mwana oyo azangi bomengo na mikonomiko ya. Feliz, esse aluno está a fazer prova. Prova mais matemática, amanhã história, geografia. É feliz esse aluno que tem futuro. Esengo na mwana kelasi oyo lelo penda alekili na mimekano ya mathématique. Lobi ekoya momekano ya géographie, lobi wana histoire, aza mwana na esengo. Pena para você se não passa provas, pena. Mawa pona yo ndeko soki olekelaka na mimekano te. Tudo tá ok. Nyonso epai na yo etambolaka penda malamu lokola lokalo mawa pona yo. Só está a nascer, o teu pai encontrou já rei. Ozobotama okuta tata na mokonzi. Escola de boleia, tudo boleia. Está a crescer, futuro rei. Tornou rei, morreu. Pena para essa pessoa. Não tem futuro no céu. Kotanga na yo ya ofele po tata no yende mokonzi ya mboka.
pe lobi lobi soki tata kufi yo nem to ko remplacer ne bonga mokonzi mokonzi eko malobi okufi ndenge wana na bisengo lekeli na mimekano te mawa mingi mpona yo. Até o rei David passava períodos difíceis. Kutu mokonzi Dawidi abandai kolekisa pena batango ya pasi mingi. Essa é prova. Oyo nde babengi mimekano. Agora, prova é para aquele que está levar uma boa vida cristã. Siko mimekano ezalaka pona nani? Mimekano eyelaka bandimi oyo babikaka sembo na bomo ya Kristo. Agora, tentação, maldição é aquele que não está vivendo a boa vida, e que está fora da palavra, é ele que não pode passar das provas, mas é maldição para ele. Siko bila kelimabe ezapona nani? Bila kelimabe ezali pona moto oyo abika kabomo ya mabe liboso ya Yesu Kristo, yepena ayebi koleka kutu na mimekano te, ndekaka bila kelimabe. Fizesse mal, maldição. Zamba betio na bila kelimabe. Tentação é que tentação quando o diabo está vindo para te provar, para te fazer cair no pecado. Siko masenginya ezali nini? Masenginya ezali tango zabolo ayela kayo elulu po ete asaliso lisumu na nko yango nde wana babengi masenginya. Maldição e prova não vão juntos. Bila kelimabe pe mimekano etambolaka lisanga te. A prova é uma benção. Bila keli mimekano ezalaka lipamboli pona mondimi. Tá a sofrer, ozo nyokwama, mas tem futuro. Kasi nzoka oza na bomo liboso ya Nzambe. Então, uma pessoa não pode ser ao mesmo tempo bendito, ao mesmo tempo maldito, não se pode. Nzoka moto kaka ye moko na tango yo o alekeli na mimekano na tango ye moko na bilakeli mabe ekoki kosalema te moto se moko. Ou você é maldito, ou você é bendito. Ou você está na maldição, ou você está nas provas. To yo ozali moto alakela mi mabe. To yo ozali moto alekeli na mimekano. Agora, vimos terça-feira as tentações e maldições. Tentações e maldições. Ya solo mokonami baleto yo kakito to yekolaki masengenya pe bilakeli mabe. Tentações, não, tentações e provas. Terça-feira era tentações e provas. Agora, tentações e provas vão juntos. Bolimbisa, mokonami bale ezalaki mimekano pe masenginya. Pona nini mimekano masenginya? Nyoso mibale etambolaka lisanga. Quando você está nas provas, o diabo não quer você vencer, vai começar a vir te fofocar, fazer isso, para você não provar. Tango yo kutami na mimekano, zabola sala kanini, akoya elulu na masenginya, poeta peliselo moto na tina ete olonga mimekano te. Cuidado com os maus conselhos quando você está na situação de prova. Kebaka na koyoka batolia mabe na tango yokutami na mimekano. Kebaka. O objetivo daqueles maus conselhos é para você não vencer a prova que você tem. Tina ya batoli ya mabe oyo eyela kayo na tango kutami na mimekano ezalaka pona nini? Ezalaka pote elembisa yo pe olonga mimekano te. A razão é essa. Yango nde ntina. Hoje vamos falar lelo tokolobela sobre tentações e maldições. Na ntina na masenginya pe bilakeli mabe. Escuta essa pergunta. Yoka nano motuna oyo. Será que um cristão ou uma cristã pode ser amaldiçoado? Mo Kristo songolo ya mwasi tope ya mobali
akoki kobwakelama bilakeli mabe? Et essa pergunta. Yango nde motuna na biso. Será que um bom cristão que vive a palavra, todo mundo lhe conhece, lhe louva, uma boa cristã que vive a palavra, mas pode acontecer ser amaldiçoado? Motuna yango. Emonanaka ete mokristo songolo ya mobali to pe ya mwasi oyo abangaka nzambe abikaka sembo engebene na miso ya nzambe akoki kolakelama mabe? Essa é a nossa pergunta hoje. Yango nde motuna na biso ya lelo. Bom cristão. Mokristo penda ya solo. Bom. Ya malamu benza. Vivre mesmo a palavra. Abikaka solo liloba. Boa cristã. Mokristo ya solo ya mwasi. Boa. Ya malamu. Vive a palavra. Abikaka liloba. Pode acontecer também cair e ser amaldiçoado. Motuna yango. Eko kotala maete mokristo ya boye azwa elakeli mabe. Sim, pode. E ya nwezali ya solo akoki. Se cair numa tentação. Soki akwei kati na masengenya. Isso vamos ver hoje. Yango nde tokoyekola lelo. Deuteronômio 28. Kozongela bibeko Deutéronome 28. De 15 até 20. Kobanda verset 15 ti na 20. Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28. De 15 até 20. Kobanda verset 15 ti na 20. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quando empreenderes, até que sejas destruído repentinamente, pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Sokonde okotosa mongongo na Yawe nzambe na yo te, pe okosenjela te ete osala malako na ye mpe mibeko na ye yonso oyo elakeli ngai yo lelo oyo, mbe bilakeli mabe oyo yonso bikokwela yo mpe bikozwa yo. Okolakelama mabe na mboka, pe okolakelama mabe na elanga. Ikolo na yo pe esalelo na yo nalipa iko lakelama mabe. Bana na yo pe mbuma na elanga na yo, pe bana na bangombe na yo, pe bana na bampate na yo bakolakelama mabe. Okolakelama mabe na ntango na kokota na yo, pe okolakelama mabe na ntango na kobima na yo. Yawe akotindela yo bilakeli mabe, pe mobulu pe bitungiseli na kati na misala yonso okomeka kosala kino osili kobebisama pe okufi noki na ntina na mabe na misala na yo mpo ete otiki ngai. Quando? Tango nini? Se você pecar. Tango yo osumuki. Números capítulos 22, 12. Mitango na mokapo na tukumi bale mbale iteli na zomi na mibale. Depois on va ler 25, 9, 23, 25, 25, 23 até 25. 12, 22, 12. Nombre 22, 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque o povo é povo abençoado. Jambe alobelaki bilama ete okokenda na bango te,
okolakela bato yango mabe te mpo ete bapambolami. Não pode amaldiçoar um povo abençoado, não pode. Okokite kolakela mabe libota o epambwami. Não pode. Okokite. 25. 9. Os que morreram da praga fora 24 mil. Ne ata bongo bato bakufaki na malali bajalaki nkoto tuku mibale na minei. Quando? Tango nini? Se você disser que eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu não posso ser amaldiçoado, não posso. Então fale uma coisa de propósito. Já que você é filho de Deus, não é bom, agora eu vou te virar. Nde kuna mesala kobeta tolo koloba ete ngana mwana nzambe na mokristo solo na banga nzambe na bika liloba nde bilakeli mabe kokwela ngate nde kuna donc yo nde penda muto mimonisa ete obanga nzambe nde kuna makambo ya mabe ya nkweko yela yo. Começa a fazer coisa de propósito porque só tinha na mensagem fui assim, fiz assim. Vamos ver. Nde okomi kosala makambo ndengo lingi po ete ngai na sango omone église na biso tengam na sala ki boy na sala ki tu boy susu. Zela. Vamos orar. Tô bom Deus poderoso abençoa essa palavra, abençoa todos os ouvintes em nome de Cristo. Amém. O rei Balac, mokonzi na kombo ya Balak, ouviu falar que Israel está a passar onde ele no Moab. Ayoki kolobera ete Israel ezali kolekela na mboka na ye Moaba. Então o rei do Moab era Balac. Nde mokonzi ya Moaba kombo ezalaki Balak. Moab são quem? São primos do Israel. Bato na Moaba to ba Moabita bazali banani? Bazali ba cousin ya ba Israele. Porque Israel saiu do Abraão. Po Israele abimelaki na mokongo ya Abalayama. E Moab saíra do Ló. Ló era sobrinho do Abraão. Nde ba Moabita babimelaki na Lota. Lota wazalaki mwanankazi ya Abalayama. Então, Moabitas e Israelitas são primos. Nde ba Moabita na ba Israele bazali ba cousin. Para sair do Egito e chegar no Israel, pona kolongwa na mboka Egipto pe okenda na Israele, tinha que passar lá no Moab. Esengelaki kolekela kuna penza na Moaba. Então, israelitas mandaram um mensageiro. Nde ba Israele batindaki ntoma songolo. Disseram no rei que nós estamos a passar. Nde batindaki ntoma kende koyebisa na mokonzi ya Moaba koloba ete biso ba Israele tozali kolekela na mboka na yo. Não é por mal, estamos a passar, estamos a ir na Terra Santa. Kobanga eloko te tokosala mabete na mboka tozali bobelese koleka nzela po tozali kokenda mabele e santo. Nós somos primos. Biso tozali ba cousin. O vosso avô Ló e o nosso avô Abraão, o tio e sobrinho. Koko na bino Lota na koko na biso Abalayama bangomi bale bazalaki noko na mwanankazi. Até saíram junto, andava junto, só vieram se separar aqui, mas não é uma separação definitiva. Kutu kotambola na bango ezalaki penza mbati na mokaba bazalaki penza kotambola penza elisanga kaka nde kana mingi te bakabonaki po ete ezalaki mpe na ndenge ya mabe te. Então Israel vieram e repousaram perto de Moab. Nde kuna ba Israele bakamataki nzela pe bayaki kopemela na mboka ya Moaba.
nas planícies de Moab. Na plaine penza. Vamos repousar aqui, onde estão nossos irmãos. Na plaine penza na itando wana penza o efanda malamu na mboka Moab bakoloba ete tokopema na biso awa po ete tozali na mboka ya bandeko na biso. Mas o primo Balac, kasi cousin Balak mokonzi, cheio de medo, tem medo do seu próprio irmão. abanga na tembe na kata motema kobango wapi azali kobanga penda cousin na ye. Disse, esses homens aqui, de kuna mokonzi Balak alobi bato oyo nayebi lokito na bango. Porque desde que Israel saiu do Egito, uta kuna Israele elongwaki na mboka Egipito, estava andando de milagres em milagres. ezalaki liboto ezali kotambola bobele na bikamwa likolo ya bikamwa. Quando encontra uma guerra de vitória em vitória. Soki bakutani na monguna na etumba bazalaki bato bazali kolonga banguna tango nyonso. Agora são eles que estão já nas planícies do Moab, pronto a passar. Essa gente aqui não vai me invadir, essa gente. Sikonde bato yango oyo mokonzi Balake azalaki koyokela lokito bazalaki bato na elonga bazalaki kokweyisama te nde bango bakutami na etando ya mabele na ye nde ya milobi bakoya kokweyisa ngai te na libota na ngai awa. Ele falou no outro rei dos amorreus, disse que essa gente que está à frente de mim são perigosos. Nekuna mokonzi Balaka akwai koloba na mokonzi ya bamola koloba ete omoni bato oyo bai kopemela na mboka na ngai bazalaka bato ya somo mingi. São bués, vamos invadir, são potentes, bués de milagre quando eles passam. Eles assim são vitoriosos em qualquer guerra. Olha, vamos fazer alguma coisa, meu colega rei. Bazali ebolo ya bato na motango na bango. Pe bazali bato na lokito na yokelaka bango balongaka kaka bitumba. Pe basalaka masekite boye yo za moninga na ngai mokonzi ya mboka lokola ngai na lombi na yo tosala eloko songolo. Está vendendo o seu irmão num pagão. Balaki ateki cousin na ye na mopakano. Isso que você anda fazendo também? Yango pe yo ndeko salaka. Tira o nome do teu irmão em Cristo na igreja, vai se unir com um pagão e começa a ofender, a criticar o irmão em Cristo. Okamati penza kombo ya ndeko na yo pe mo Kristo lokola yo. Obandi kotambola nango ke nango tiepa mopakano songolo ndeso komi na kombo ya ndeko na yo epa na mopakano wana okobanda kofinga ye pe kotonga ye mayele te. Vamos fazer como? Sikonde mokonzi ya bamola atuni barak tosala nini? O rei dos amorreus disse também, sim, a mim também me enviaram mensageiros que estão de passagem e não vão fazer nada, mas eu não tenho confiança neles. Mokonzi ya mola pe aibsi barak ngai pe nazwaki penda sango kuta na ntoma na bango koloba ete bazali koya kolekela na mboka na ngai makasi nazo kobanga mingi po na bango. Eu não tenho confiança no Israel. Naza penza kutu na motema ya kofunga matepo na Israel. Já ouvi muita fama deles, quer dizer, eles de vitória em vitória, eles já andam, e não querem esse tipo de vitorioso aí do meu lado. Si na yoka penda lokito na bango penza tango nyonso ete na bitumba bakoya kate bato bamesana kolonga siko na mboka na ngai na kusuka wapi na boyi na ngai. O que é que vamos fazer? Sikoyo tosala nini? Bom, olha, meu colega, o que vamos fazer aqui, temos que enviar pessoas no profeta Balaam. Moninga na ngai mokonzi, namoni esengeli na biso totinda bato kokende kozwana na mosakoli Balaam. No Israel, profeta Moisés, mas fora do Israel, outro profeta Balaam. Na libota na Israele mosakoli na bango ezalaki Mose. Nde kuna na Moaba mosakoli na bango ezalaki Balaam.
Moisés fala com Deus, Balaão também fala com Deus, fala mesmo, Deus lhe fala mesmo assim. Mose azalaki kosolola na Nzambe monoko na monoko. Epai pe na ba Moaba, Balame azalaki pe kosolola na Nzambe monoko na monoko. Você não tenha medo de pregador, mesmo se anda televisões, mesmo se Deus anda com ele anda lhe falar, mesmo se anda a ver anjos, se está fora da palavra, não tem medo dele. Yondeko kobanga kana yote motei songolo oyo alobaka yete azwaka bandoto asolaka na Nzambe soki atambolaka libanda eloba na Nzambe nde kobanga yete. Você não tenha medo de pregador fora da mensagem que faz milagres. Oh Yoshua, Yoshua, oh Beni, oh Beni. Fora da mensagem, não tenha medo dele, está fora, não irá no arrebatamento. Kobanga kana yote motei songolo oyo abengami motei ya sango na ntango te. Kaka pona nenga te ya ka o Yoshua machwa o Beni soki azali ya sango na tango te ata sala kabikamu iseli akafuka kobanga yete. Deus pode dar unção a qualquer pessoa que ele quiser, mesmo fora da mensagem. Nzambe akoki kopesa ipakwa na motei nyonso ezala kati na sango to libanda ya sango. Pode lhe falar. Akoki pe koloba na ye monoko na monoko. Mesmo na visão. Ezala na mamono. Mas se está fora da palavra, não tenha medo. Vai ficar. Kasi soki motei yango akutami libanda ya moboko liloba Nzambe be nde yebaka ete akotikala aokendelola te. Même ce grand évangéliste, atako azali mopalanganisi sango ya kafu cura doentes, abikisa babeli na tembe. Mesmo se for uma igreja, ezala ko igreja songolo, se chama poderosa, ebenga maka igreja yanguya. Se for fora da palavra, não tenha medo dele. Você irá, eles vão ficar com milagre, vão ficar. Soki igreja yango ezala kalibanda ya liloba na Nzambe. Atabika mwiseli o esala makakune ya kafu. Lokola bakutami libanda ya liloba na Nzambe, kobanga bangote bakone tola mate. Fora de Moisés havia profeta, Deus também lhe falava e eles le tomavam como adivinhador. Libanda na Mose, bango pe na Moaba, bazalaki na mosakoli oyo bazalaki kotanga lokola momoni oyo ezalaki mandoto. Se você tem problema, vai nele le contactar. Ele contacta também Deus. E te dá a resposta. E Deus falava com Balaão mesmo. Mas Balaão era fora do Israel. Não tenha medo dele. Não tem espírito de Deus, aquele unção só. Azana molimo ya Nzambe tendanga. Wano eze kolobisa ye monograma liboso ya Nzambe eza bobelese epakwa ya pamba. Moab, o primo de Israel, Moab, tem medo de seu próprio primo, tem medo de seu próprio irmão, se ligou com outro, com um pagão. Olha, vamos enviar pessoas para contactar o profeta Balaão. Cousin penza Balaki oyo ya Israeli. Azali kobanga ba cousin na ye penza ba Israeli. Akei koluka penza moninga ne mokonzi ya mboka mosusu ya bamola po etatalisa bango ndenge nini libota oyo ya Israeli ezali koya kolekela na mboka na bango. Balaão foi? Balaão o grupo foi no Balaão e bole ya bato ekendeki epai na Balaam, contactaram, bakutani na ye. O rei Balac nos mandou: vem, nos acompanha, vem, você tem a tua missão é amaldiçoar Israel. Mokonzi Balak nde atindi biso toya epai na yo natina ete yo penza esengeli otambola na biso tina mboka po ete posa ya mokonzi Balak ezali ete olakela mabe libota na Israele.
não temos tempo de ler tudo. tozangi nde ntango ya kotanga nyonso. Essa história que estou a dizer está no número capítulo 22 de 1 até 41. Kasi lisolo azali kobetela bino ekutami na Nombre 21 kobanda verset 1 tina 41. Quando chegar em casa para meditar, lê bem a história. Deus está a falar, mas nunca irá no arrebatamento de tal pessoa. Lisolo ya mosakoli songolo ya lokuta oyo asololaka monoko na nzambe yalobi nzambe pe alobi yalobi nzambe pe alobi kasi kobanga ete mpona konetolama ya kokende likolo te. Você mais que ele. Yo oleki ye penza na nyonso. Você esposa. Oyo bengami mwasa libala. Dia você vai lhe julgar. Mokolo moko yo kosambisa ye. Balaam diz. Balaam alobi. Eu ouvi. Na yoki. Mas me deixa contactar o Senhor. Tasi boti kelangai tango na luka elongi yankolo. Porque no meu conhecimento, aquele povo é um povo abençoado. Po na boyebi na ngai Balaam na yebiete ba Israele bazali libota e pambwama. E quando foi contactar, petango a bakeko kutana ye. Número 22, versículo 6. Nombre 22, chapitre 1, verset 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei a quem tu abençoares será abençoado, a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Esse é 22, 6 em português. Nazali kotanga bituya, Nombre 22, verset 6. Na bongo yaka kolakela bato yango mabe na mpona ngai po ete baleki ngai na nguya soko na kokoka kobuka bango mpe kokimisa bango na mokili oyo jambi na yebi ete oyo yo opamboli apambolami mpe oyo yo olakeli mabe alakelami mabe. Em casa pode ler de 1 até 41, mas nós aqui estamos a escolher alguns versículos. Na ndako okoki koleka na kotanga kobanda etena liboso tina tukumile na moko po biso toyali kopona se kopona. Cada tempo. Pona kolanda pena tango. Então fora-se os anciãos dos Moabitas, os anciãos de Midianita, um outro povo, levando consigo o preço de encantamentos e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balac. Bongo bankumu na Moaba pe bankumu na Midiani oyo ezali libota mosusu bakendaki na lifuti na soloka na maboko na bango mpe bakomaki epai na bilama pe basosolaki ye monoko na Balaka. Balaam, olha, o rei do Midian de Deus se presente, o rei de Moab de Deus se presente aqui, vem para nos amaldiçoar Israel. Tala Balaam, omoni mokonzi ya Moaba apesi biso babiloko oyo ezala pona yo, ezala mileki na yo penza yaka kakolakela biso mabe liboto oyo ya Bayuda. Bom, tá bem. Bom, na yo kibino. Passa a noite aqui. Eu vou consultar primeiro o Senhor. Foi consultar o Senhor. O Senhor lhe disse. Daqui no 12, onde nós lemos. Ele disse assim. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Jambe alobela ki bilama ete oko kenda na bangote oko la kera bato yango mabete mpo ete bapambolami. O cristão, a igreja do Cristo é um povo abençoado. Mo Cristo, elongona eclésia yaba Cristo bazali bato bapambwama. Você cristão, és abençoado. Yo mo Cristo ne komobali, mo Cristo ne komwasi, boye bakaite bozali bato bapambwama. Mas a nossa pergunta é que kasi motuna na biso zali nini? Será que um cristão verdadeiro pode ser abençoado? Pode ser amaldiçoado?
mondimi pena to mokristo oyo solo abangaka nzambe eske akoki kolakela mabe? Réponse si. Eyano ezali bongo penza akoki kolakela mabe. No t'engage. Komi kosana te. Quando tango nini se cair numa tentação, soki akwei liboso ya masenginya. Não falei tentações, uma nalobi ba masenginya te, mais ezali se masenginya ka moko. Moko kaka. Deus pode ser zangado contra ti. Na tango sali mabe nde nzambe akoki kosilikela yo makasi. E por isso cuidado, irmão e irmã. Ya mwana yo ndeko mwasi ndeko mobali, quando você cair, fica rápido para se arrepender. Senão, Deus vai te esquecer. Soki esalami ete yo penza okwei na ekweli songolo, sala noki na mbango nyonso bongisa likambo na yo, noki te nzambe akoki kosilikela yo. Rápido. Sala noki. Que seja a tua vida essa aqui de coisa. Quer dizer, toda a vida tem que virar. Seja rápido, cada vez que cair, rápido para se levantar. Senão, uau, Deus agora vai te esquecer já por um momento. Esengeli penda osala likambo na noki likambo ekoko bebisa bomo ino mobimba tango nzamba siliki sala noki na tango yo okwei eko sosolo to kwei luka elongi na nzambe noki po bongisa rápido noki. Mas você kasi nzoka yo sontigo na message. Nazali 40 anos. Nazali mpaka na sango nasali penda 40 na sango yo cair. Mais ya solo na kwei. Que não cai? Nani angwa kwei akate nani? Sou o primeiro, Nazamo taliboso na kwei. Ambo? Nzoka. Zamba yo kio malamoko ebotu. Vai te bater. Akobeta yo. Tornou-se orgulhoso assim, né? Yo okomelinga mwana lolendo boye. Então Balaão foi contatar Deus. Boye Balaam mosakoli akei koluka elongi ya Nzambe. Deus disse o quê? Nzambe alobi nini? Não vai com eles. Kokende na bango elongo te. O que? O serviço que estão te pedir é um mau serviço. Aquele povo é um povo abençoado. Omoni likambo bazali kosenga yo osalela libota wana. Nalobi na yo ete libota wana okoki kolakela mabe te po eza libota epambwama. Cuidado. Keba. Balaão vem e diz: olha, não me procura problemas, hein? Deus falou, aquele povo não pode ser amaldiçoado, vão dar as forças dos reis. Balaam azongi koye kokutana na bantonga oyo Balaka atindelaki alobi na bango tala naboyi bolukelanga midi ya 14h awa Nzambe alobi na ngai nakoki kosala oyo mokonzi atindi bino te nga nasala mpo ezali libota epambwama bozonga na bino boyebisa ye. Eu tenho que repetir o que Deus me fala. Ngai esengeli nazongela koyebisa bino oyo kaka Nzambe alobi na ngai. Olha a piedade, hein? Tala bonzambe. Só vou repetir o que Deus vai me falar. Tala ki bonzambe na monoko ya Balaam. Na kozongela ka koloba o Nzambe alobi na ngai bonzambe ya boye penza. Eles foram. Batoyo bakei. O rei Balaka veio aí. Não estou vendo Balaka. Mokonzi Balaka ta na mosika. Nazomona ka batonga na tindaki kasi ye moko pena mosakoli Balaam nazomona yeta. Mas tem onde a pessoa que vos mandei, hein? Wapi ye moto na tindaki bino bokele kozwela ngai boya na ye. Mokonzi. Ele disse, hein? Ya lobi aquele povo abençoado. Libota wana eza libota epambwama. Ai. Não, vocês têm que voltar mais. Bino. Diga nele, olha, se quiser honras, riqueza, eu vou lhe dar. Tala bozongela lisusu boloba na ye soki obomemaki elekaki moke boloba na ye soki alingi lokumu nkembo nyonso nakopesa ye. Vieira mais no balão. Bazongeli lisusu Balaam. Profeta Balaam. Mosakoli Balaam. O rei disse. O rei Balaque. Tudo que você vai precisar em casa. Ele diz, olha. Eu mesmo se me dá, eu quero que não vou.
alobi to ya oyebisa yo soki oza suna posa bandako olingi lokumu yebisa ye akopesa bandako na lokumu abite boyebisa ye nakokende te na bino elongo. 18. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, e eu não poderia ultrapassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Bilam mato Balam nde azongisaki na basali na Balaka ete ata Balaka apesi ngai ndako na ye etondi na palata pe na wolo nakoki kotika monoko ya Yawe Nzambe na ngai te mpona kosala likambo mosusu soko moke soko monene. Balaka agora começar a assassinar mais. Nde kuna penza Balaka akomi kokwanya mutu. Vão me dar casa de ouro, tudo. Balama como kwanya mutu. Bapesa ndako, wolo, palata. Bom, mas espera aqui, hein? Bom, você lá vai sous vou contar mais. Naquele que passou no Nzambe, caiu na tentação. Akwei na masenginya. Você já disse uma boa coisa que não posso. Vá contar. Já sabe também a vontade do Senhor que para não ir. Vou lhe contactar mais para quê? Se eu loba que deje loka malabo, koloba kaka oyo nkolo alobino oloba. Siko yo olingi okele koluka ele susu po aloba no nini. Porque eu vi muita coisa, né? Começasse a tremer, hein? Po yo ki biloko ebele bakopesa yo nde biloko ekomi kolengisa yo. 22, chapitre 22. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho para o adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Nkanda na Nzambe nde epelaki mpo ete akendaki. Pe mwanje na Yawe atelemaki na nzela mpona kopekisa ye. Ye ajalaki na likolo na mpunda na ye, pe basali na ye mibale bajalaki na ye elongo. Vamos ler 20. Vamos ler 20. Tozongi na 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e lhe disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Chapitre 22, 20. Nzambe alobaki epai na Balaam na butu mpe alobelaki ye ete soko bato oyo bayeyi kobianga yo longwa na yo kenda na bango kasi okosala bobele yango ekolobela ngai yo. Vai. Kenda. Deus entendeu que Balaão também está a insistir, essa pessoa já foi seduzido na riqueza. Pode ir, mas só vai repetir o que eu vou te dizer. Zamba sosoli koyeba ete Balaam ye penza kangami na motambo pona bomengo oyo ba présenter ye kasi Nzambe abetisela alobi na ye tala kende na bango kasi sala kaka oyo ngai na lobaki na yo. Comme ça il komi kokende no caminho, na nzela ange apareceu, mwanje abimeli ye. Mwanja nyakata ye penda kingo na mopanga. Vai. Alobileka. Se tivesse discernimento, devia entender que Deus não quer. Soki Balame azala kana bososoli na kwa ko comprendre ete Nzamba lingite na koba mobembo. Que foi? Mais atako bongo akende kikaka. Em casa, pode ler também capítulo 23, de 1 até fim. Nanda kotanga chapitre nyoso 23 kobana na 1 na 30. Ali se encontrara com Balaam. Unda bakutani penza na Balaam. Bom, olha, você a tua missão aqui é amaldiçoar Israel. Balaka ebisie omoni mosala na awa ezali olakela ngai Israel mabe. Não há problema aí, mas eu vou repetir só o que Deus vai me dar. Ne Balaam ayanoli mokonzi Balaki ete likambo eza nango te matikala koyeba ete nga na kozongela kaka koloba o Nzambe alobaki na ngai.
Oh, arranjar altar, sete sacrifícios, aí, bom, momento chegou para ele profetizar. Babongiseli penza, oezalaki bitumbeli usambo pote abonzela nzambe mbeka. De baibise tango ekoki pona mbeka. Quando vai subir no altar para amaldiçoar, não vai dar, é um povo abençoado, ele começa a abençoar. E matabala moyena etumbelo na esika ete alakela libota na Israeli mabe ezo simbate monoko ezo bimisaka kaka lipamboli. Mas ele disse, mas eu te chamei aqui para amaldiçoar, mas como é que você está abençoar aqui esse povo? Coisa que eu não quero é esse. Balaka yebisi mosakoli balam. Oh, mais yonga na bengisi opola kele anga liboto mabe ndenge nozo bimisa oezali mapamboli pona ngana lingi bongo te. Eu estou repetindo que o Senhor me deu. 23:12. 23:12. Estamos a escolher. Mas ele respondeu porventura: não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca. Yende ajongisa kiete. Nakebate yete na loba bobele yango ekotia yawe na monoko na ngai. Est-ce que Deus está me pondo na língua? Yango ndenza mazotia na bibebu na ngai. Bon, aqui vamos mudar de lugar. Vamos assim nesse lado. Tá vendo aquela parte d'Israël aí, hein? Tant qu'il y a altares, allez, amaldiçoe. To bongo la isika. Omoni na ngambo wana kuna Israeli kuna pe bitumbele zali. Kende lakela ba mabe. Benção saiu. Balama fongola monoko po meka kolakela libota Israeli mabe mapamboli ndezobima. Se lê isso em casa, vai ver todas essas coisas. Soki otangi yango na ndako komona makambo nyonso na oloba. Mas o que estamos a fazer? Aqui se trata de maldição aqui, não é benção. Esse povo aqui é povo abençoado. Vamos ler 25. Então disse Balaque a Balaão: nem amaldiçoarás, nem abençoarás. Então, se for assim, já que não quer amaldiçoar, não abençoa também. Balaque ayebisie. Soki okoki kolakela mama bete, kopambula pe bangote. 26. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu tudo o que o Senhor fará, isso farei, e não te falei, que vou repetir o que o Senhor vai me dizer. Ne Balama ayebisie mokonzi. Na lakaki ko yebisa oteke na ozongela koloba oyo nkolo akotiana monoko na ngai to atiaki na monoko na ngai. Bom, vamos mudar de lugar. Ele está a pensar que se mudar de lugar haverá bênção, haverá maldição. Nada. Joka mokonzi Balaki. Tango ABC balamba bongo lesika mosuye avec obanza ete kuna mapambo leko bimateka kabila kilimande ko bimanzoka lokuta na ye. O filho de Deus é sempre filho de Deus. Mwana na nzambe akotika na se mwana na nzambe. Tá no sonho abençoado. Akutama na sonho apambwama. Boma abençoado. Akutama na boma apambwama. Vai nas lunas. Akene na mabela lunda apambwama na ye. Filho abençoado. Mwana apambwama. Mas a nossa pergunta é essa. Siko, motuna na biso yango yo. Pergunta do dia. Motuna ya lelo ya mokola lelo. Filho de Deus verdadeiro, tá andar bem, pode cair, pode ser abençoado, resposta sim. Solo penza mwana na nzambe wa tambola kenge bene na miso na nzambe wa tambola kapenda na sembo nyonso. Motuna ezali akoki kolakela mape mabe. Akoki. Quando? Tango nini? Quando você vai cair numa tentação. Tango yo okweisami liboso ya masenginya. Escuta o conselho do dia. Yoka tolia lelo. Seja rápido de se arrepender quando você cai. Seja rápido. Sala noki sala penza mangu noki na tango yo kwei otumbe la liboso tambe. Desde que caís com uma mulher já 1 ano, não faz na mulher, 1 ano. Irmão. Sikoyonde como bali, uta okweya na mwasi songolo. Esali mbula mobimba. Yo bala
keba oyebisa nano mwasi na yo te. Oh, cuidado, va s'amaldiçoir de keba kande konoki te olakela mabe. Non, eu sou filho de Deus, sou abençoado. O mesala koloba na mwana nzambe. 16 meses já. Basanza motoba. Nem reparar aquele onde você caíste. Oboi kobongisa si kobebisa ipai okwisa E Deus também vai dizer assim que não é meu filho. nzambe pa betelo tolo te yo papa kolakela mabe toza mwana nga. Espera, vai te virar já. Zela nzambe kalata kopesa mokongo. Número 24. Nombre 24. Tuya. Vai assim, não vai dar. Ai, não vai dar. Ai, não vai dar. Balaam disse, epa, não tem como eu irei. Não tem como. Balama kende bozo simbate. Bazongise bozo simbate. Ba changer terrain zo simbate. De aibisi mokonzi balaki nazo kokelo kote. Agora estamos no 24. Okutame na 24. Não esquece, lá em casa continua sempre de 1 até 25, 24, 1 até 5. Nós aqui estamos a escolher. Kobo sanatena ndako no tanga penda chapitre nyonso ya nombre 24 enti na suka. Biso ato pona se kopona. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes ao encontro de Agoros, mas voltou o rosto para o deserto. Emonaki bilama ete esepelisaki Yawe kopambola Israele. Ye akendaki koluka bilembo lokola liboso te kasi atiaki elongi na ye epai na lisobe. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampando segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Balaam atombolaki miso na ye pe amonaki Israele na milako na bango libota na libota mpe molimo na nzambe akwelaki ye pe ye akamataki liloba mpe alobaki ete Abençoa, 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 abençoa. Fosse embora. apamboli pake na ye. Ficou cansado. Alembi. 24, 25. Então Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra, e também Balaque se foi para o seu caminho. Na nsima Balaam atelemaki mpe abutwaki na esika na ye, Balaka mpe akendeki na ye. Então, missão falhou. Boye etinda oyo batindaki Balaam esalama ekwei. Vamos voltar no 13 e 14. Tozoni na chapitre 24, 13 na 14. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia traspassar o mandato do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal o que o Senhor falar, isso falarei. Agora eis que vou ao meu povo, vem avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Yango Balaam alobelaki Balaka ete nalobi bongo te, nalobeli bantoma na yo ba oyo otindi na ngai ete ata Balaka apesi ngai ndako na ye etondi na palata mpe na wolo, nakoki koleka monoko na Yawe te mpona kosala soko malamu soko mabe na mokano na ngai mpenza oyo ekoloba Yawe ngai na koloba yango. Tala sasa ipi na kokenda epai na bato na ngai, yaka na koyebisa yo mpo yango bato oyo bakosalela bato na yo na mikolo mikoya na nsima. Vamos ler Apocalipse. Tokei na Apocalipse. O rei fica aborrecido. Mokonzi alembi nzoto. Balaão também aborrecido. Balaam mosakoli alembi nzoto. Tanto pediu uma coisa que não vai dar, amaldiçoar não vai dar. Basengi eloko songolo. Ezo simbate lobi nazo kokate ezo simbate. Moto na ya kopambama ala kela mabe ezo simbate.
Apocalipse 2. Apocalypse 2, 14. 14. Apocalipse 2, 14. Apocalypse 2, 14. Vamos voltar no número, não apaga aquela página, vamos voltar lá. O longola nombre de tozonga kuna. Apocalipse 2, 14. Apocalypse 12, pardon, Apocalypse 2, 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Qual doutrina? O qual ensinava o Balac a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Kasi najali na yo mwa makambo. Ete ojali na bamosusu wana na Mateyo na Balama oyo alakisaki Balaka kotiela bato ya Israele libaku ete batia mbeka na bikeko pe basala pite. O que aconteceu agora? Nini esalami sikoyo? É impossível amaldiçoar o Filho de Deus. Ekoki kosalema te alakelama mabe mwana na É Nzambe um filho abençoado. po azali mwana oyo apambwama. Ele pode passar provas, maldições, não. Ye akoki kolekela na mimekano ya solo kasi bilakeli mabe eza mpona ye te. Agora Balac disse, agora vamos fazer como então? Já que é impossível, vamos fazer como disse. Shhh, Rei, vou te ensinar uma coisa. Nde mokonzi Balaki ayebisi mosakoli Balamu. Bongo sikoyo ozokoka na kolakela bango mabe te, sikoyo tosala nini? Kobanga te mokonzi Balaki na kolakisa osekele moko. Olha, Tala, eu vou te ensinar uma coisa, hein? na kolakisa yo eloko moko Se você quer conseguir, soki olingi pena esimba. vou te ensinar uma coisa. Na kolakisa yo eloko moko. Vamos repetir, Apocalipse 2, 14. Qual é essa coisa? Tozongeli Apocalypse 2, 14. Likambo nini eloko nini alingi kolakisa ye? Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balac a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comer coisas sacrificadas aos ídolos. Também tu tens aos ídolos e praticar a prostituição. Kasi nazali na yo mwa makambo. Makambo nini? Ete ozali na bamosusu wana na Mateyo na Balama. Mateyo nini? Oyo alakisaki Balaka kotiela bato na Israele libaku ete balia mbeka na bikeko mpe basala pite. Será que um filho de Deus pode ser amaldiçoado? Sim, pode. Motuna yangoyo. Solo mwana na Nzambe akoki kozwa bilakeli mabe akoki. Quando? Tango nini? Se cair numa tentação. Soki akwei liboso ya masenginya. Escuta o conselho de Deus. Yoka toli ya mosakoli. Fica rápido, rápido, rápido. Quando você cai no pecado, rápido a se arrepender, senão, Deus vai te mexer já. Você não pode se mexer, naquele dia vai sendo mexido. Não é culpa de Deus. Yoka toli na kopesa yo. Na tango osili kokweya na lisumu songolo. Salambangu noki ozongana alima liboso ya Nzambe obongisa libunga yo salaki kobeta tolo te ngana mwana ti keba okopelisa kanda ya Nzambe. Mas você, kasi yo desde esse roubaço dinheiro ali até hoje. uta oyiba misolo ya ngana ti lelo. Hoje até na mensagem temos gatunos de brochuras. Lelo kutu na sango na ntango toza susu na miyibi oyo bayibaka mikaba babroshi. Ele se chama Daniel. Babengamaka na kombo Daniel. Mas a brochura que está escrito Batomene. Kasi broshire oyo ye azotanga
kombo bakoma wana na brochure yango Batomeni. Est-ce que toi brochure là? Si ko tuni ndeko Daniel oyo brochure na yo et Batomeni. Ete ya ndeko Batomeni. C'est quoi pour moi qui? Obekomeli en ndenge ni. Elle m'a fait je me dis mais elle est-ce que c'est voilà ton nom. Ndeko Batomeni ko apesa nga ma bossa na apesa nga ye koma na nga Gatoun. Moyibi. Você pense que c'est você gatoun de brochure est différence de gatoun de pain. Yo kanisi nini? Yo zali moyibi ya ba brochure. Okeseni na muto ayibili pa. T'as Robert ta Bible du pasteur. Kutuna Biblia ya mokabili kola mesa. Ozo yiba ngo. Você robot Bible du pasteur. Quel tramanquer robot téléphone. Quel grand gatoun. Siko yo yibi buku ya bomo Biblia ya pasteur. Siko na moyibi wana oya yiba ma telefone nzela nani penda oza penda somo na kimoyibi ou pauvre ya Nzambe na bango alingaka bana na eba gumba mela bikekote alingaka te bana na eba lia penza o ezali ba nyama o ba pesa na mbeka alingaka te basala pite. Outra coisa, elo msusu o Deus dele não gosta da prostituição. Nzambe na bango alingaka pite alingaka pite. Em breve, na mokuse o Deus dele não gosta do pecado, qualquer tipo de pecado não gosta. O povo dele cair no pecado não gosta. Nzambe na bango alingaka te eloko babengaka lisumu. Tanga mo libota na yezo ke na lisumu alingaka te. Ambo? Oh, ya solo. Agora, sikoyo. Olha. Tala. A única forma para lhe trazer maldição é lhes fazer pecar, cair na tentação. Lolenge se moko poete elakelimabe ezwa bango ezali ete weisa bango na masenginya. Oh, se eles caírem num pecado assim, agora está nas tuas mãos. Asoki kaka okoki kokweisa bango na lisumu songolo. Ah, wana pena Israeli bakomi ya yo. Ambo? Oya solo. Ah, o que é que vamos fazer? Na sepeli. Sikoto salani. Me dá uma ideia. Pesanga litanis. Organiza uma festa. Bongisa kaka milulu tope feti songolo. Faz sair os vossos deuses. Bimisela bango babinzambi na bino. Põe a música de oração aí. Tira bango pena minule ya wera. Escolhe mulheres bonitas. Kolela bango pena basi ya bonzenga kitoko penza. Instrui aquelas mulheres, pá, se entrega, quando vai começar a te jogar, se entrega mesmo, se entrega. Tu não vai te dizer, aceita. Tu não vai te pedir, aceita. Se dormir, se falar que vai dormir, que vai sair da festa para dormir, aceita. Diz essa instrução, essas mulheres. Lakisa bana basi nyoso na ebisio pona kitoko lolenge o esengeli ba kwa kokwesela bango. Yebisa bango boyi. Soki balobi babina, balembisa nzoto. Soki balobi ete sengeli tolala balala na bango. So balobi ete sengeli tosala pite bandi makosala pite na bango. Diga neles que, opa, nossos primos, vocês são primos, vocês são nossos irmãos, opa, não pode um dia nos passar só assim, não dá, é melhor, festejamos, epa, esse é um encontro, nunca será mais, somos contentes de vos ver aqui no sereno, vamos fazer uma festa, organizar uma festa entre nós. Yebisa bango na tango mazobina, ba profiter ko yebisa bana Israel bo. Quer dizer, organiza uma festa, eles falam que somos irmãos, vamos fazer uma festa. Bom, isso é uma festa, e eles chamam dos abandegos, toko sepela na molulu. Não lhe digo o segredo, é? Conheça, vamos segredo. Ah, esse é um segredo. Esse é segredo. Você organiza só. Eu bom isso a feita. Põe vinho. Tira bango vinho. Mete os deuses aí. Já binzamizando kuna. Ale, põe lá vinho, bebe. Sopela bango vinho bamela. E eles dão mulheres. Quando eles vão cair no pecado, o próprio Deus dele vai ficar contra eles. Ah, ok. Ah, na CPI. Pelo menos isso, agora você não quer nos abandonar, não quer mais. Pelo menos esse conselho dá.
mwa moke omoni likanisi opesi biso eza malamu yo lingai otika biso kaka boye mpenza. Você também. Yo mpe lisusu Agora eu te fiz que agora fizesse bem. sikoyo omoni osepelisi ngai. Então Balaque organizou o encontro, fez. Balaki abongiseli bango molulu. Ei, nossos irmãos! Você fala nos outros aqui. yebisa mosusu Temos awa alegria de vos ver aqui. tosepeli komona bino awa. Vamos fazer festa dos irmãos, descendentes de Abraão e descendentes de Ló. Vamos aqui festejar. Tobongisi pena molulu tosepela kati na bakitani ya balayama mpe bakitani ya lota awa elongo tozosepela. Dia X vem. Mokolo songolo pakala boya. Vamos festejar aqui. Tokosepela awa. Não prepara nada, nós aqui vamos encontrar tudo. Tomema eloko moko te nyonso bokokuta yango awa. Homens, vem. Bino mibali. Boya na bino. As vossas irmãs estão aqui. Bandeko na bino na basi. Vocês Baza na bango awa. mulheres bonitas aqui, que são vossas irmãs. Dança com eles. São irmãos, isso não é problema. Pode dançar. Boza na basi kitoko a bandeko na bino na basi. Bokoko bina. Baza bandeko na bino. Eza likambo te eza mabe te. Quem aconselhou? Nani apesi toli? Balaam. Balaam. O profeta anda de ver coisas, anda a fazer milagre, mas quando chega o momento da palavra, está a aconselhar mais pessoas. Mosakoli oazwaka mamono oyo pe asakwelaka kasi na ntango ekomi ya kopesa toli apesi toli ya mabe. Difícil, né? Omoni? Cuidado com esse pregador que está te contando toda a tua vida, está te fazendo milagre, te acaba a sida, mas começa a te dar uma coisa que não é palavra. Kebaka na batei oyo basala bikamwa na tembe pe oza pena na bokono ya sida abondeli mpo na yo boko nango esili kasi nsima azopesa batoli ya mabe oyo ekotelemela liloba nzambe. Números 25. Nombre 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas de Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos deuses delas, juntando-se Israel a Baal-Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Wana ezalaki Isalayele kofanda na Sitimi, bato babandaki kosala ekobo na bana basi na Moaba. Bango mpe babiangaki bato epai na mbeka, mpe bato baliaki mpe bagumbamelaki banjambe na bango. Bongo Isalayele amikangaki mpe penja na bala na peolo, kanda mpe na njambe epelaki na epai na Isalayele. Oh, as mulheres se entregaram aos seus irmãos. Oh, fizeram a posição. Oh, les levaram os deuses. Epa, meu amor, vamos se inclinar. Ai, ai, ai. Tala basi ya Moaba bakweyaki na bana Isalayele na pite babinaki pe bana basi ya Moaba bamemaki bango na binzambi bagumbamelaki bango. Se entregaram. Vem, você israelita, Moabite, podemos casar, não há problema. Tem medo de quê? Tem medo de quê? Podemos dormir, resolver gravidez, somos irmãos. Bom, vamos ver os nossos deuses, vamos dar sacrifício, esse aqui é Deus tal, esse aqui o nome dele é assim, esse aqui é assim. Sikoboya to la sabino ba nzambe na biso awa. Omoni nzambe oyo komone songolo pakala nzambe wana komone abapesi pena bakombo bango pe bakumba meli bango. Bom, vamos comer aí, né? Botolia nanu, nzambe bozana nzambe, tolia nanu. Bom, agora vamos ajoelhar, Bom, tô gumba manando boço abanzambe nzambe. 4. 25. Diz o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel.
Yahweh alobelaki Mose ete kamata bankumu yonso na bato pe kakakisa bango na moi liboso na Yahweh ete nkanda makasi na Yahweh elongwa na Israele. Moisés, estou muito zangado eu. Mose ngai nzambe na sepeli tata moke. Ajunte os chefes do povo. Sangisela ngai bankumu ya libota. Eles ajuntam já. Sangisela ngai bango penza sikoyo. Sim. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Mose alobelaki basambisi na Israele ete moto na bino aboma bato na yeba oyo bamikangaki na Bala na Peolo. Todos que pecaram, oyo nyonso basumukaki, os mate. Boma bango. Saltamos 9. Os que morreram de praga foram 24.000. 9. Nde ata bango bato bakufaki na malali bazalaki koto tukumi bale na minei. O rei Balaque ficou contente. Mokonzi Balaki asepeli. Contente. Asepeli. Muitíssimo contente. Asepeli mingi. Porque, vamos ver 3. Tozongi na tua. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. 13. 3. Voltamos no 3. Tozongi na tua. Bongo Israele amikangaki pe penza na Bala na Peolo kanda pe na Nzambe epelaki na epai na Israele. Ficou contra o seu povo, o povo bem amado. Nzambe a silikeli pena libota molinga mina ye. 24.000 morreram da praga. 24.000 bakufelaki na bilakeli mabe. 24.000 morreram na praga. Esse é o versículo 9. 24.000 na verset 9 bakufaki pena bakufelaki na bilakeli mabe. Filho de Deus é abençoado, sim, é abençoado. Mwana na Nzambe apambwama ya solo azali ya kupambwama. Pode acontecer também Deus debater, que ela seja uma praga, como vai acontecer? Sim, pode, irmão. Ekoki kosalema na mwana na Nzambe apambwama ete Nzambe alakelema bendenga lakelaki Israele. Ekoki kosalema. Quando? Quando vai cair na tentação. Tango akokwea liboso ya masenyinya. É por isso. Yangoana. Seja rápido, rápido. Quando você cair, rápido se levanta, senão vai conhecer a ira de Deus já. Luka ozala moto ya noki ya lombango tango yo kwei telema noki ozonga na nzela obongisa pe otubela lisumu na liboso ya Nzambe noki te okolakela mabe lokola Israeli. Deus já está zangado, hein? O Nzambe sa siliki. Mas ainda não bateu, está zangado ainda. Não beti te, mas azozelela yo azana kanda. Se arrepende. Tubela kala mingi te tubela. E você? Cassio 2 anos. 2 ans. Só para pedir alguém perdão. Kaka pouco ne kusenga pardon ipana mutu. 2. O sali ya 2 ans. Você vai Deus vai bater você. Yo pena Nzambe akobeto na pete. Balaque ganhou. Balaki alongi. Isso que ele estava procurando. Yangonde elokazaki koluka. Deus bateu seu próprio povo. Nzamba beti penda libota na moko. Deus bateu seu próprio povo. Nzamba beti penda libota na moko. Adamo e Eva. Na Ewa. Deus disse a Adão e Eva. Nzambe alobi na Adamo na Ewa. Essa árvore aqui você não come. Bomoni mbuma ya nzeto ya katikati bolia yango te. O dia que vocês vão comer isso. Na mokolo kabo komeka kolia mbuma ya nzeto ya katikati elanga na beti. O mesmo dia. Na mokolo wana kaka.
Será que o Filho de Deus pode ser amaldiçoado? Sim, pode. Solo mwana na nzambe akoki kozwa elakeli mabe, akoki kozwa. Quando? Tango nini? Quando caísse na tentação. Tango okwei na lisumu, okwei na masenginya. Quando caísse na tentação. Tango okwei liboso ya masenginya. Faz tudo por tudo para... Não falamos que uma pessoa não pode cair. Pode, mas levanta rápido. Biso lobaka te ke moto ako kokweya te. Moto nyonso akweyaka. Kasi yo mokristo ntango okwei telema noki. Mas você... Kasi yo... Olha só orgulho, Tala pe lolendo wapi. Eu sou o primeiro, eu? Naza moto liboso ya kwei. Eu sou o primeiro. Naza moto liboso ya kwei. Sou o único, né? Naza ka nga moko. Esse irmão vai receber a ira de Deus, esse irmão. Esse aqui. Ndeko Tá oyo brincar já com Deus. Ndeko ya kuma osaka na nzambe akozwa pina ebotu ya nzambe. Gênesis 2. Gênesis 3. Genèse 3. Já demos, vamos só repetir rapidamente. Si totanga ki tozozongela kaka na lombango. Vamos escolher também aqui. Tozopona pe awa. Adão e Eva, estão onde? Estamos aqui porque estamos nu. Quem que vos aprendeu vocês são? Adamo na Ewa bozali wa tokutamia kobomba mapoto za bolumbu. Nani alakisi bino boyeba ete wa bolumbu. Gênesis 3:11. Genèse 3. Perguntei-lhe a Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste a árvore de que te ordenei de não comer? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ele me deu da árvore e eu comi. Yahweh Nzambe alobaki ete nani alobeli yo ete ozali bolumbu olei mbuma na nzete yango epekisaki ngai yo ete olia yango te. Mobali alobaki ete mwasi oyo yo opesaki ngai azala na ngai apesi ngai mbuma na nzete yango ngai pe nalie. Quer dizer, numa outra linguagem, na elobeli mosusu ele diz, não é minha culpa, é tua culpa. Adamo alobi na Nzambe eza foti na ngai te, foti eza ya yo. Não, quando alguém caiu, não é assim. Moto tango kwei kolobaka boye te. Caíste com aquela mulher, Okwei na mwasi wana não é minha culpa. eza foti na ngai te. Não começa a dizer. Kolobaka boye te, foti ya nani siko. 13. 13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Yahweh Nzambe alobaki na mwasi ete osali bongo mpona nini? Mwasi alobaki ete nyoka akosi ngai pe na lei. Pecaram, Basumuki caíram na tentação. bakwei na masenginya. Bom, o salário do pecado é isso agora. Solo lifuti ya lisumu nde yangoyo. Maldição agora. Ezali bilakeli mabe ekweli bango. Maldição agora. Siko ekomi likambo kotangela bango bilakeli mabe. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizesse, maldita és entre todos os animais. Bongo 14. Bongo Yahweh Nzambe alobelaki nyoka ete mpo ete yo osali likambo oyo olakami mabe na koleka bibwele yonso pe nyama na lisobe yonso. Maldição acabou? Bilakeli mabe esili? Não. Esili te. 16. 16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás a luz filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Alobaki na mwasi ete nakobakisa mpasi na yo nakobota. Okobota bana na mpasi nde okozala na mposa na mobali na yo mpe ye akozala na bokonzi likolo na yo. Até hoje, Kikino lelo a mulher mwasi anda a ter com dificuldade, abotaka solo na mpasi. dirigido pelo homem. Mobali na ye nde mutu akonzaka ye. Maldição. Bilakeli mabe. Será que não era filha de Deus? Siko motuna eyo azalaki mwana nzambe te? Era assim. Azalaki mwana nzambe. Deus lhe bateu, Nzambe abeti ye. caiu na tentação. Akwei na masenginya. Você também se cair na tentação, Yo pepela moko so kwei na masenginya. Deus vai te bater. Nzambe akobeta yo. Acabou? Bilakeli mabe esili? Está continuando. Ezokoba 17. 7. E Adão disse,
Visto que atendesse a voz da tua mulher e começa a árvore que eu te ordenara, que não comeces, maldita é a terra por causa por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também caldos e abrolhos, e comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Maldição. Alobaki na damu aete poete oyoki monoko na mwasi na yo pe ete osili kolia mbuma na nzete epekisaki ngai yo ete okolia yango te. Mokili to mabele elakami mabe na ntina na yo, okolia na yango na mawa mikolo yonso na bomoi na yo, ekobimisela yo nzete pe nkamba na njube, pe okolia ndunda na mokili, na milunge na elongi na yo okolia lipa. Kino ntango ekojonga yo kati na mabele mpo ete okamatamaki na yango jambi ojali mputulu pe okojonga kati na mputulu. Maldição. Laquele mabe. Será que um irmão, um filho de Deus pode ser amaldiçoado? Sim, pode, irmão. Ninguém te engana. Quando você vai cair na tentação. Solo mwana na nzambe ndeko pena kati na Kristo oya solo akoki kokwela elakeli mabe, solo akoki kokwela elakeli mabe. Tango nini? Tango yo kwei liboso ya masenginya. Provérbio 24. Masese. Provérbio 24. 16. 24, 16. Provérbio 24. Provérbio 24. 16. Se encontrar primeiro, pode ler, porque o tempo está andando. Provérbio 24, 16. Provérbio 24, 16. Eu digo. Poete moyenge beni akokweya mbala sambonde akotelema lisusu, kasi bato mabe bakokweyisa malibela na mobulu. Vou ler isso em português. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. 7 vezes cairá o justo e 7 vezes vai se levantar. Quer dizer, o justo quando cai se levanta. Mbala sambo moyenge beni akokweya kasi akotelema. Ita sipona koloba ete moyenge beni akweya kasi atelemaka. Mas o perverso quando caiu acabou, foi-se embora. Nzoka moto mabe ekweyiye esili akeli boso. Nós somos filhos de Deus. Biso twalibana na nzambe. Quando cai na tentação, ekweyo na masenginya, já que não gostamos disso, lokola biso to sepelaka na yango te, levanta já. Mbala moko telemi. Mas você desde que caíste, kasi yo uta okwela yo 4 anos, bambula mine yango, já está com aquela mulher pagã. ozalaka na mwasi na mopakano. Mbongo na ngai, mbongo, eu tenho dinheiro. O dia que Deus vai te tirar isso, vai se admirar. O dinheiro é meu, tem um direito de viver com essa mulher. Mokolo nzamba ko botolo misolo nyoso wana nde kozonga mbango epai na ye. Vai se arrepender. Ne oko sutuka pe okoluka elongi ya nzambe po senga bolimbisi. 4 anos já? Bambola minei. Com mulher pagã? Na mwasi mopakano. Nunca te casaste? O bala yepete. Meu dinheiro, meu dinheiro. O dia que vem, Deus vai te mandar o demônio, vai te tirar tudo. Mokolo nzamba kotindelo bademo na penza ya solo babotolo misolo nyonso. Onde que vai ver? Dekuna okobima milunge. Quando o filho de Deus cai na tentação, mwana nzambe na tango akwei na masenginya, cuidado. Kebaka. O justo quando cai se levanta. Moyenge bene tango akwei akatelemaka. Porque não gosta disso. Como que você vai ser ligado numa coisa que você não gosta?
Ma bonika yoko kangamela likambo oyo moko kolonzo to ligakate. Caïn ne soit adultère. Kokweya ezakaka ekobote. Même si Félix a un langage, Caïn ezala olobelaki ndeko elobeli moko o ezokisaki okweya kiti. Va être goël. Kende okutana na ndeko. Père de perdant. Senga ebolimbisi. Mais je vous sais. Kasi yo. Et mon nom va le payer perdant. Ngai nakoki jamais kosenga ebolimbisi. Orgueil. Lolendo Orgulho. Lolendo. Deixa orgulho. Ndeko tika lolendo. Voler rapidamente. Aïe, tempo já foi. Nazotanga lobango kasi tango seki. David le vaillant guerrier voler rapidamente. Nazotanga brochure David ou Valente Guerreiro. Mardi le 18, 1 mois 55. Pregado dia 18. Ah, quer dizer, terça-feira, dia 18 de janeiro de 1955. Paragraphe 22. Parágrafo 22. Vou ler embaixo. Não está nascer. Avez-vous déjà remarqué que 40 c'est le chiffre de la tentation? Já tende vos observado que 40 é o algarismo da tentação? C'est le chiffre de la tentation. É o algarismo da tentação. Certainement. Certamente. Moïse est resté sur la montagne pendant 40 jours. O Moisés permaneceu no monte durante 40 dias. Il en est revenu. Ele voltou. Il a été tenté. Foi tentado. Jésus est allé au désert pendant 40 jours. Jesus foi ao deserto durante 40 dias. Il a été tenté. Foi tentado. 40 jours de tentation. 40 dias de tentação. Il a plu pendant 40 jours. Ele padeceu, ele orou aliás durante Il a plu no tempo de Noé. houve chuva durante 40 dias no tempo de Noé. Ainsi de suite, 40 c'est le chiffre de tentation. 40 é o número da tentação. Moisés, logo que saiu da montanha com 10 mandamentos, viu uma coisa aí, lhe chocou. Aquele 10 mandamentos, ele quebrou. Mose penda kouta ye na ngomba na mibeko penza zomi akutani na likambo esepesaki ete liboso ya masengini abambi libanga mibeko na se pe panzani. Oh là 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 là. Mawa Raiva demais. kanda elekaki mingi Foi tentado. asengi nyami. Moisés, Mose bate aí beta kuna na pedra na libanga para sair água. mbala moko oma Ele ebima foi com toda a noite. ye na kanda wana kei penza Israel, Israel. vocês querem eu vos fazer sair água daqui? É? bokanisi nini nakokobimisa bino mai awa na libanga te mbala mibale ya liboso abeti ya mibale abeti Moïse caiu na tentação. Mosa akwei na masenginya Deus lhe disse: você na babiyo não vai entrar mais. okokota lisusu te na babelelaka. Cuidado, irmão. Kebaka ndeko A tentação vai te levar na maldição. masenginya ekomemela yo bilakeli mabe. Se entende? As tentações se entendem com maldições. Apo masenginya etambolaka malamu esiyokanaka mpenza na bilakeli mabe. Diabo, você pode ser bom cristão. Yo kozala mokristo mpenza malamu. Mas o diabo vai te provar uma coisa só. kasi zabula kolukelo eloko kase moko. Você sabe que Oyebi ete teu Deus não gosta você pecar. nzambe na yo alingaka te osumuka. Então, Boye quando você vai fazer isso, ntango okosala lisumu yango Deus também. nzambe mpe mbala moko ebotu. É por isso quando Jesus estava na terra, yango wana ntango yesu azalaki na mokili os discípulos lhe falaram: bayekoli balobaki na ye nos ensine a orar. lakisa biso ndenge basambelaka. Ah, quer ensinamento de oração? molingi lilakisi ya kosambela Vamos parar lá. tosukela wana. Mateus 6. Matthieu 6 Então, versículo 5 verset 5 e 6. ti na 6. Mateus. Matthieu 6 É isso? Acho que.
Non, é 9, não é 6. Ah, 9. Bom, 9, vamos parar onde? Vamos parar no 13. Até 13, vamos parar lá. Na 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Bino bobonde la boye ete tata na biso oyo azali na likolo kombo na yo ezala mosantu. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Tika bokonzi na yo eya tika mokano na yo esalama na nsepela moko na likolo. 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pesa biso lelo bilei na biso na mokolo. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Limbisa biso nyongo na biso pela moko biso toko limbisa bango na nyongo na biso. 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pekendisa biso nako na masenginya te kasi bikisa biso na mabe. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jambi soko bo limbisa bato. 14? Não, é 13. É 13. Já? Não nos deixes cair em tentação. Kotika biso teto kweya na masenginya. Ele está a ensinar essa oração no quem? Nos discípulos. Jesus azali kolakisa libondeli ona banani na bayekoli. Apóstolo Pedro, Mateus. Bango. Quando você vai orar, diga: não nos deixe cair em tentação. Kotika biso teto kweya na masenginya. Você também quando anda a orar, diga isso, me ajuda a não cair na tentação. Porque a tentação e a maldição vão junto. Ah, se ficar lá, cair na tentação, não se arrepende, não se faz nada, espera só quando Deus vai vir te bater. Ah, só que eu cuei. Nesika ete oyambola lisumu na yo yo fuande lipenza yango oboy ko telema zela ta nzambe ako pelela na kanda ndeko zebotu. Será que filho de Deus, bom cristão, pode também ser amaldiçoado? Sim, pode. Solo mwana na nzambe mo Kristo pena ya solo akoki kokwela ela kelimabe akoki. Eva fez isso, ouviu isso. Epai na Ewa. Kwela kiela kelimabe kasazaki mwana nzambe. Adamu pe mwana nzambe. Quando tu caíste na tentação, para não te acontecer aqui, para marchar no teu, o que vai fazer? Provérbio 24. Mas c'est au proverbe 24. O justo quando cai, se levanta. Seja rápido, irmão, quando você pecar. Ofendesse uma pessoa é pecado. Criticaste é pecado. Rápido para corrigir. Olha na tua casa, irmãs andam a vir sempre a criticar. Casa de críticas. Se arrepende rápido. Critica o pastor. Não assusta quando vai ouvir que tua criança a primeira morreu, a segunda morreu, o outro. Não assusta este tipo de casa. Nanda kwa boy tango mwana liboso akufi ya mibala kufi ya misata kufi ko sutuka na yote il va commencer à dire est mal sorte nesse mwana olba mal chance não é mal sorte eza mal chance te o justo quando cai se levanta moyenge benisoka koi atele maka que Deus abençoe zamba pambola bino banso Zulile mukele tuadie dise kalanga kitwedi mulu sanalo yeva malumandi lungu kemamo sikira mu Yesu semu kejo
Que Deus abençoe a todos. ete nzambe apambola banso. O nosso tema vai acabar sábado, Motu ya litera na biso ekosila moko na mposo. onde vamos ver conselhos do profeta. Epai wapi tokoleka mpona koyoka batoli ya mosakoli. E domingo vamos iniciar outro tema. Mpe na mokolo eyanga tokobanda motu ya litera ya sika. Cada faz esforço de poupar sábado dele para não falhar domingo, para estar domingo. Moko na moko leka na kobatela penda ba unité na yo na ntina ete na mokolo na eyenga ozanga te. Fala naquele outro irmão que mora com ele, que é para procurar sábado, para ouvir a pregação do domingo. Yebisa ndeko na yo ete amibongisa asomba penda ba unité po ete mokolo na eyenga azanga te na lite. Porque há irmãos que estão pregar, estão a falar nos outros irmãos Po ete zala bandeko bazoloba na bayiki ya bandeko mosusu que Branham profetizou sobre o coronavírus. ete Branham asakwelaki na ntina na COVID-19. É verdade isso. Eza ya solo yango. E eles estão a ler uma brochura, Pe bango bazotanga brochure moko. Caminho Provido por Deus. La voie est prouvie par Dieu. E Branham está a falar de máscaras aí. Oyo Branham azoloba na ntina na ba cash ne kuna. E os irmãos estão dizendo que é profecia sobre o coronavírus. Ne kuna bandeko bazoloba ezaki esakweli na ntina na COVID-19. Então domingo vamos ver, e será que Branham está a falar de Covid-19 ou outra coisa? Nde kuna mokolo eyenga toko yoka. Solo Branham alobelaki na ntina na COVID-19 to alobelaki eloko mosusu. Aquela brochura que você está a ler, será que ça está se tratar de coronavírus? Brochure obino bozotanga wana na voie pourvue par Dieu. Est-ce que Branham alobelaki coronavirus? Então adiantei para você procurar saldo. Net casa custa só 200 kwanza para ouvir. Net dia, unité nesse dia custa só 200 kwanza. Guarda 200 e compra nesse dia para seguir pelo menos áudio. Yango na anticiper bino d'avance na tina ete moko na moko milukela 200 kwanza pona kosomba net dia na tina ete mokolo na eyenga o raté lite yote. Chama aquele irmão que está dizendo isso, diga bom, vem escutar a pregação de hoje. Benga ndeko wana alobaka na yo ete la voie pourvue par Dieu Branham alobelaki COVID-19 aya boyoka na elongo. Seja eletrofonista, le convida, vamos ouvir hoje. Ezala ye tonelis loba na ye yaka pena toyoka elongo. Para lhe ajudar, pode comprar até saldo. Pona kosunga ye sombele pena ba unité. Domingo, 11 horas. Dimanche na 11h. Mas sábado estaremos aqui às 15. Mais samedi tokotala na 15h. Vai acabar esta aqui. Pona kosilisa oyoyo. Que Deus abençoe. Zamba pambola bino bino.